Bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Vocês estão vendo que hoje a gente está tendo aula na praia, porque o ambiente aqui em São Paulo hoje está super agradável para isso. Está um frio que ninguém merece. Estamos quase aí chegando no frio de agosto, como diria o clássico Luan Santana. Estamos quase chegando no frio de agosto, né? A gente colocou aqui um fundinho de praia que é para ver se dá uma aquecida nas nossas almas. Vamos lá, vamos ver onde que a gente parou na aula passada. Eu puxei aqui a última coisa que a gente conversou na aula passada, né? Então, e a última coisa que a gente conversou foi sobre a obrigação própria terreno, que a gente começou a falar. E aí a gente viu essas diferenças entre direitos obrigacionais e direitos reais e conversamos aí o que seria cada um deles, né? A importância da gente conseguir fazer a identificação deles, né? O que é um e o que é outro, né? Então a gente viu aí todas as diferenças com relação a direito real e a direito obrigacional. Sempre lembrando que direito real é a relação da pessoa com a coisa, né? E sempre lembrando que quando a gente fala de direito obrigacional, a gente está falando dessa relação entre pessoas, né? Então, sempre lembrando disso. Eu vou deixar esse quadrinho aqui na aula de hoje, só para você lembrar do que a gente viu na aula passada. É o mesmo quadrinho da aula passada, tá? Então, é só para a gente lembrar aí desse quadrinho. E a nossa aula, efetivamente, ela começa daqui para baixo, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder começar a falar de obrigação próprio terreno, eu vou trazer para cá. Obrigação próprio terreno. Vamos por aqui. Obrigação próprio terreno. Para a gente poder começar a falar de obrigação próprio terreno, eu acho que é importante a gente trabalhar com o conceito dessa obrigação, né? O que vem a ser uma obrigação próprio terreno em si. Então, vamos lá. O conceito de obrigação próprio terreno seria se articulam com determinado sujeito, mas apenas enquanto este figurar como titular de determinada coisa, como titular de determinada coisa. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do domínio. Então, quando a gente fala de obrigação próprio terreno, é importante a gente entender que essa obrigação próprio terreno, ela vem, na verdade, dessa característica que envolve a coisa, né? Então, eu acho que isso é o mais importante para a gente, né? Ela vem de uma característica de que envolve a coisa e não de uma característica que envolve a pessoa. Nesse sentido, vamos dar uma olhadinha nesse material aqui, ó. Aqui, pronto. Vou abrir aqui o slide. Vocês estão vendo o slide?
Sim, estou. Sim, tá Sim, professor. Quando a gente fala, então, de obrigação próprio terreno, deixa eu pegar aqui que eu tenho um vagalume aqui. Quando a gente fala dessa obrigação próprio terreno, então, é aquilo que eu coloquei lá no nosso texto, né? A gente tem que fazer essa diferença de direitos obrigacionais e de direitos reais. Até aqui a gente já viu, né? Que direitos obrigacionais é referente à relação dos homens e direitos reais é referente à relação dos homens com as coisas, né? Então, essa diferença de uma para outra aqui, a gente já conseguiu identificar. Agora, o conceito de obrigação próprio terreno, então, vem dessa situação de articular com determinado sujeito, mas apenas enquanto este figurar como titular de determinada coisa. Por quê? Porque quando eu falo de obrigação próprio terreno, é aquela obrigação que acompanha a coisa, e não é aquela obrigação que acompanha a pessoa. Eu acho que isso é o mais importante, porque a obrigação próprio terreno, ela vem do direito real. Então, é aquela obrigação que você acompanha a coisa, tá? Então, ela só existe em razão da situação jurídica do obrigado de titular de domínio e está sempre vinculada como acessório de determinado direito real. Ela não vem de uma vontade do sujeito, e sim de uma relação que ela tenha com o bem. Então, alguns pontos que é importante a gente lembrar dessa próprio terreno. Que ela acompanha a coisa, que ela surge por força de lei, que ela se vincula ao devedor em decorrência da coisa, que ela independe da vontade do adquirente, que trata-se de uma obrigação em razão da coisa e que ela não vem de um contrato, tá? Não existe uma relação contratual nessa obrigação próprio terreno, porque ela surge por força de lei. A título de exemplo, a gente tem o artigo 1345 do Código Civil. O 1345 fala: o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive de multas e juros moratórios. Então, quando você vende um apartamento para alguém, se esse apartamento tiver dívidas condominiais, por exemplo, quem compra leva a dívida junto. Por quê? Porque a dívida ela não acompanha a pessoa. Então, vamos pensar assim, eu, Juliana, vou vender um apartamento para você. E esse apartamento, ele tem R$1.000 de débitos de condomínio. O débito do condomínio, ele acompanha... ele acompanha a coisa, ele não acompanha a pessoa. Ele não me acompanha, ele acompanha a coisa que está sendo vendida. Então, por isso que aqui, ó, existindo débito de condomínio, quem adquire a coisa se torna responsável pelo débito, podendo, no máximo, aí, discutir uma ação de regresso. Então, se eu vendo para você um apartamento e este apartamento possui uma dívida de condomínio, não paguei o condomínio, tá? Quando você adquire esse apartamento, a dívida acompanha a coisa. Então, a dívida vai acompanhar o apartamento. Você se torna responsável pelo pagamento dessa dívida. Você efetuando o pagamento, você pode até mover uma ação de regresso contra a minha pessoa. Isso você pode fazer. Mas essa obrigação, ela neste momento passa a ser sua. Por quê? Porque acompanha a coisa e não a pessoa. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu trouxe até para cá. Deixa eu aumentar esses Word aqui para vocês. Né? Ficou bom agora. Então. Agora que eu vi que estava pequeno. Até trouxe para cá, ó. Vou deixar aqui para facilitar. Depois eu formato ele melhorzinho, tá? Vou deixar ele aqui, ó. Para que vocês lembrem, então, né? Que essa obrigação próprio terreno, ela não decorre de um contrato, que é uma coisa importante, né? Ela acompanha a coisa, então foi aquilo que eu falei
se você faz a venda de um imóvel, a venda de um apartamento, e esse apartamento tem uma dívida condominial, ou se você faz a venda de uma casa, essa casa está hipotecada, tá? Então, a dívida de condomínio, a hipoteca, ela acompanha a coisa, ela não acompanha a pessoa, tá? Surge por força de lei, porque a gente tem a lei que regulariza a hipoteca e a gente tem a lei que regulariza as dívidas condominiais, tá? Ela se vincula ao devedor em decorrência da coisa. Então, se você compra algo que está hipotecado, ou se você compra um apartamento que possui uma dívida condominial, automaticamente você se vincula a essa obrigação porque você adquiriu a coisa. Se você compra um carro que tem uma dívida de IPVA, você se vincula a essa dívida porque você adquiriu um carro que tem uma dívida de IPVA. Ela independe da vontade do adquirente. Você não tem como negociar essa dívida, porque essa dívida acompanha a coisa, tá? É uma obrigação trazida pela coisa, então ela vem em razão da coisa que você está adquirindo. Você tem a oportunidade de adquirir uma casa que tem uma hipoteca, como você tem a oportunidade de adquirir uma casa que não tem uma hipoteca. E ela não decorre de um contrato. A hipoteca, quando você adquire uma casa hipotecada, você está adquirindo uma casa. O contrato refere-se a uma casa e não refere-se a hipoteca, porque o contrato da hipoteca é outra, tá? Então é isso que a gente precisa sempre lembrar. Por isso que quando a gente fala de obrigação propter-rem, tem uma observação que a gente sempre precisa levar em conta aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que a gente sempre precisa. Oi, Paulo. Então, no caso do automóvel, o IPVA fica vinculado à coisa, mas no caso de uma multa, ela fica vinculada à coisa, no meu entender, é vinculado ao indivíduo. Não, a multa ela está vinculada ao indivíduo que é proprietário do carro. Por isso que ela é a nominativa. multa vem... Não, ela é do proprietário. Então, vamos supor, se você adquire um carro e esse carro possui uma multa, a multa pertence ao carro. Por isso que o Detran te autoriza a fazer a transferência, né? Então, às vezes, quem tomou a multa era quem estava conduzindo. Então, por uma questão administrativa, o Detran te autoriza isso. Mas a multa, ela é uma obrigação propter-rem, ela acompanha o carro. Então, quem é proprietário do carro automaticamente leva a multa. Tudo bem? Tá ok. Então, é assim, se eu comprar alguma coisa e tiver multa, essas coisas, é eu que tenho que assumir? Depende do que você está falando. O que você comprou? Do apartamento lá. Eu comprei o apartamento, não sabia que tinha essa dívida. De repente, vem essa dívida. E aí eu tenho que pagar ela porque eu comprei o apartamento? Não é que você assume, é que a dívida acompanha a coisa. Vamos transformar isso numa coisa técnica. Tá, mas eu comprei o apartamento à vista. Eu não sabia dessa dívida. De repente vem o oficial de justiça bater na minha porta e avisar da dívida, é isso? E aí eu tenho que pagar? Aí você... Não, mas você pode perder a casa também. Tem essa opção na vida. Deixar a casa e ir a leilão. Mas você paga a dívida, né? Assim, qual que é o caminho que a gente tem? Quem adquire paga e depois move uma ação de regresso em face de quem tinha-se essa dívida. Então, deixa eu só colocar aqui a observação e eu vou colocar o exemplo da ação de regresso. Deixa eu só colocar aqui, ó, que é sempre vinculada como acessório, de determinado direito real, vírgula, não emana da vontade do sujeito, e sim em relação ao bem.
Aí eu vou deixar aqui, ó. Existe. Vamos, na verdade, trazer o outro slide para cá. Fica melhor. Deixa eu abrir o outro slide aqui, sem vocês verem que eu estou abrindo. Só para eu pegar o outro slide. Peraí. Voltei. Vou pôr o outro slide aqui. Então, tá aqui. Esse é o outro slide, né? Então, a gente tem aqui... Eu trouxe ele sem a ação de regresso? Então, vamos voltar aqui nas nossas anotações. Voltei aqui nas anotações. É isso. Então, a gente tem aqui essa situação que eu deixei lá, que é o que estava lá no exemplo de vocês. Então, o que acontece é o seguinte, né? Ele recebe, ele compra aí esse apartamento, e esse apartamento possui aí essas dívidas de condomínio, né? Por isso que eu não gosto da tecnologia. Tudo que eu mando ela fazer, ela não faz. E aí ela possui... Pronto. A gente tem aqui essa dívida de condomínio, né? E eu coloquei aqui que é passível de ação de regresso, né? Essa possibilidade da ação de regresso. Então, vamos trabalhar aqui como que funcionaria essa possibilidade aí de uma ação de regresso. Eu vou colocar aqui como que ela mais ou menos funciona, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, exemplo, ação de regresso. Então, vamos pensar no seguinte, né? Que João vende para Marcos uma casa, logo é um imóvel, né? Que possui o direito real de hipoteca. O que é o direito real de hipoteca? Eu vou colocar aqui, ó, direito real de hipoteca. O imóvel encontra-se como garantia de uma dívida, tá? Então, vamos supor, às vezes João precisava de um dinheiro, precisava de um empréstimo bancário, ele vai lá e hipoteca uma casa, por exemplo, tá? Ele deixa a casa dele lá hipotecada. Tudo bem. Aí acontece o seguinte problema. Por aqui, ó. Quando Marcos adquire o imóvel, toma ciência da hipoteca, porque a hipoteca ela é registrada na matrícula do imóvel, tá? Então, quando você adquire esse imóvel, automaticamente você toma ciência da existência dessa hipoteca, né? Isso é inevitável, tá? Então, Marcos, quando adquire o imóvel, toma ciência da hipoteca e da obrigação de João de realizar a quitação. Afinal de contas, quem adquiriu a hipoteca foi João, dando como garantia este imóvel, tá? No não pagamento realizado por João, o imóvel pode ser penhorado. Pode existir a penhora, tá? Deste imóvel. Nessa situação, para que o bem não seja penhorado, né? Marcos efetua o pagamento da dívida,
propõe ação de regresso em face de João. E o que seria essa ação de regresso, né? Então, aqui a gente está falando ainda da parte material. Então, eu vou colocar aqui, ó, parte processual. Ação de regresso é pedido de pagamento de uma dívida quitada na qual o devedor não tinha responsabilidade. Então, ele quita a dívida e ele quita essa dívida para que ele não venha a perder o imóvel, né? Mas, na verdade, essa dívida não é dele, essa dívida pertence a quem vendeu para ele, né? Então, por este motivo que a gente fala aí de uma possível ação de regresso em face daquele que vendeu a casa aí possuindo a hipoteca, tá? Então, esse seria mais ou menos um exemplo de ação de regresso. Então, de obrigação próprio terreno, nunca se esquecer que essa obrigação acompanha a coisa, tá? Que ela não acompanha a pessoa, ela acompanha a coisa, tá? Sendo passível aí uma eventual ação de regresso posteriormente, se for o caso. Tudo bem com relação a isso? Alguma dúvida até aqui? Não, pode seguir. Posso Eu seguir? entendi agora. Então, tá bom. Depois de obrigação próprio terreno, ainda dentro a gente ainda está dentro das obrigações naturais, tá bom? Então, depois de obrigação próprio terreno, a gente vai trabalhar com ônus real, tá? E aí vamos ver um conceito de ônus real. Limitam a fruição, também pode ser chamado de uso ou gozo, e a disposição da propriedade. Quando eu falo de direitos de ônus reais, a gente tem que pensar em duas observações que são importantes com relação a isso. A primeira observação que a gente precisa pensar aqui é no seguinte: direitos sobre coisa alheia, e a segunda coisa que a gente precisa lembrar é que o ônus reais possui eficácia erga omnes. A gente já discutiu eficácia erga omnes em algum momento aqui da nossa vida, né? E quando a gente fala de eficácia erga omnes, a gente fala que é aquela eficácia, que é aquela situação contra tudo e contra todos, né? Então, quando a gente fala de direito real, a gente precisa lembrar que é uma situação de contra tudo e contra todos. Então, essa situação de contra tudo e contra todos envolve qualquer pessoa, né? Deixa eu ver se eu consigo transferir. Ah, consigo, que beleza. Não consigo. Peraí. Ver se vem como imagem. Veio. Para a gente trabalhar aqui com um exemplo. Só levar esse exemplo no lugar certo dele. Vamos lá.
Desce, meu filho, vamos. Agora não é hora. Aqui. Aqui ainda não. Aqui, pronto. Vamos pensar, então, que a gente tem aí a aquisição de um bem. Então, a gente tem uma doação com usufruto, tá? Então, a gente tem uma casa e essa casa é doada com usufruto. Quem recebe o bem com usufruto tem direito de uso e tem direito de gozo. Então, pode usar da coisa e pode gozar da coisa. Mas ela possui uma propriedade limitada, uma vez que ela não pode vender a coisa. Então, quando a gente fala de ônus real, ela limita essa fruição. Quando que você tem uma propriedade plena? Você tem uma propriedade plena quando você pode dispor, quando você pode usar e quando você pode gozar da coisa, tá? Então, aí você tem uma propriedade plena. No caso do ônus real, isso está um pouco limitado. Você pode usar e gozar da coisa, né? Então, por exemplo, quem recebe, quem tem uma casa e tem essa regra do usufruto, quem usufrui do usufruto pode alugar, por exemplo, este imóvel, porque aí entra nas características de uso e de gozo. Mas ele não pode vender esse imóvel. Por quê? Porque isso está limitado àquele que possui a propriedade. Então, são direitos reais, são direitos sobre coisa alheia, porque vem de doação, mas essa doação ainda possui essa cláusula. E tem essa eficácia erga omnes. Por quê? Vamos pensar que o proprietário do imóvel, que é aquele que pode vender, quer vender para um terceiro. Ele pode fazer essa venda, só que essa cláusula do usufruto vai junto, né? Então, por isso que o usufruto, ele é contra tudo e contra todos, tá? Por isso da importância da gente entender isso. Então, eu vou colocar aqui uma observação em caixa para vocês não esquecerem desse detalhe. Então, vamos colocar aqui, ó. O ônus não possui, o ônus não possui coercibilidade. Coercibilidade. Tendo em vista que aquele contra quem o ônus opera, efeitos, pode ou não cumpri-lo, mas não o fazendo, correrá nas consequências legais. Um outro exemplo que a gente pode trabalhar é a compra de um veículo com parcelas em aberto. Dessa forma, quem compra assume o pagamento da dívida. Então, quem compra esse veículo leva aí esse ônus real do pagamento da dívida, porque se não quitar, automaticamente a gente vai estar falando aí da perda desse veículo. Então, quando a gente fala de ônus real, é aquilo que limita essa característica de disposição da propriedade, tá? Quem adquire algo que possui esse ônus real, tá?
está limitado com relação a essa venda. No caso do veículo aqui, se esse veículo tiver em financiamento, que é a existência dessas parcelas, né? Se esse veículo estiver em financiamento, para que você possa vender um veículo que está financiado, você precisa verificar lá se quem está financiando para você autoriza essa venda. Então, você tem aí essa característica de estar preso a essa autorização, né? Muitos alunos acabam por confundir o que é normal. Isso. Acabam por confundir o que é ônus real, né? Do que é obrigação próprio terreno. Então, tem muitas pessoas que acabam por confundir isso, né? E aí a gente precisa saber fazer deixar bem clara essa diferença. Então, vamos colocar aqui um ponto aqui para a gente poder fazer essa diferença de uma coisa para outra, tá? Então, qual que é a diferença? Então, vamos colocar aqui, ó. Diferenças entre próprio terreno e ônus real, tá? Então, vamos colocar aqui. Próprio terreno. Quando eu falo de próprio terreno, a responsabilidade se limita ao valor do bem onerado. Então, a responsabilidade se limita ao valor, aí no caso da hipoteca, por exemplo, né? No que a gente estava discutindo. No ônus real, tá? A responsabilidade envolve todo o patrimônio. Vamos entender essa diferença, tá? Que é bem importante para nós aí conseguir entender a diferença de uma para outra. Então, vamos entender essa diferença. Quando eu falo para você da existência de uma próprio terreno, quando eu falo para você, olha, existe uma obrigação próprio terreno, o que eu estou falando para você? Que essa responsabilidade vai se limitar ao valor do bem que está sendo discutido nessa próprio terreno. Então, quando a gente fala que a responsabilidade se limita ao valor do bem onerado, é porque a responsabilidade se limita única e exclusivamente ao valor, por exemplo, da dívida de condomínio, tá? Então, se eu tiver lá um imóvel que eu adquiro e esse imóvel possui essa dívida de condomínio, o único bem que eu posso vir a perder é o próprio bem que possui essa própria terreno, tá? Então, isso aí que é importante a gente entender. Então, se eu adquiro um apartamento e esse apartamento possui dívidas de condomínio, tá? Logo, ele possui uma obrigação próprio terreno. Se essa dívida de condomínio vier a ser executada, logo, o que eu posso perder é apenas o bem que possui a obrigação próprio terreno. Então, vamos pensar assim, que eu tenho o apartamento e eu tenho uma casa na praia, tá? O apartamento eu adquiri com essas dívidas de condomínio, logo,
isso possuía uma obrigação propter rem, ok? Se houver algum tipo de perda algum tipo de execução com relação a isso, o que eu posso vir a perder? Apenas o apartamento. Não existe a possibilidade, a responsabilidade se limita ao valor do bem onerado. No ônus real, não. Então, no ônus real, se eu compro um veículo, esse veículo possui parcelas em aberto, e essas parcelas não são quitadas, então corre-se o risco de eu perder o veículo, tá? E, além disso, envolver o meu patrimônio para quitação dessa dívida. Então, a propter rem, a responsabilidade se limita ao valor do bem onerado, se limita ao bem, tá? No ônus real, não. No ônus real, essa responsabilidade pode vir aí a envolver todo o bem, todo o patrimônio daquele que está devendo, tá? Então, tomem aí muito cuidado com a diferença de propter rem com ônus real, tá? Tudo bem com relação a isso? Sim. Sim? Então tá bom. Então, depois de propter rem, de ônus real, a gente vai conversar sobre eficácia real. E aí vamos partir de um conceito dessa eficácia, tá? Sem perder a eficácia de obrigação, sem perder a eficácia de obrigação, é transmitida e oponível a terceiros que adquira direitos sobre determinado bem. Aí a gente pode trabalhar com um exemplo do artigo 576 do Código Civil. Então, vamos lá. O que traz para a gente o 576 do Código Civil? Deixa eu abrir aqui. O 576 do Código Civil traz a situação do contrato de locação que é registrado, tá? A gente pode ter esse tipo de contrato. Então, o 576, por aqui, ele fala o seguinte: se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da vigência no caso de alienação e não constar o registro. Então, é assim, quando você compra uma casa, tá? E essa casa possui esse contrato de locação, você não é obrigado a manter esse contrato de locação, né? Não existe nada que te obrigue a manter esse contrato de locação, tá? Então, você não é obrigado a manter o contrato de locação. Agora, o que você precisa observar é se esse contrato de locação ele não está lá registrado na matrícula do imóvel. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, vamos mudar aqui de programa, só para vocês darem uma olhada aqui num exemplo. Vamos lá. Então, vamos pensar assim, ó, que eu tenho um locador.
Eu tenho um locador e um locatário e um contrato de locação, só que esse contrato de locação, ele segue as regras do 576, tá? Então, esse contrato de locação, ele está averbado na matrícula do imóvel, que deveria ser a regra geral do contrato de locação. No contrato de locação, para ele ser perfeito, você teria que fazer o contrato de locação e levar a registro, tá? Só que a lei de locação diz que o contrato de locação não tem nenhum tipo de solenidade, então não existe uma obrigatoriedade. Mas o locador, o locatário, esse contrato de locação. Vamos pensar que esse locador, ele quer alienar esse bem para essa outra pessoa, tá? Se esse contrato de locação estiver averbado, existe uma eficácia real de manter a locação até a finalização do contrato, tá? Então, enquanto esse contrato vier a existir, enquanto esse contrato existir e existir esse registro, ele é obrigado a manter esse contrato de locação, tá? Então, é isso que é importante da gente entender na eficácia real. Que se perder a eficácia de obrigação, é transmitida e oponível a terceiro que adquira do direito sobre determinado bem. Posso vender esse imóvel com esse contrato de locação? Pode, não tem nada na lei que te impeça de vender, tá? Só que se esse contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel, existe essa eficácia real. Existindo essa eficácia real, tem de se manter essa locação até findar o contrato de locação. Então, isso que é uma coisa aí importante da gente lembrar com relação à eficácia real. Então, para a gente fazer um geralzão dessas obrigações naturais, vamos acompanhar aqui, para a gente fazer um geral, tá? Então, a obrigação natural, ela não pode ser exigida pelo credor, tá? De forma compulsória, quando de ser inadimplemento por carecer de elementos essenciais para tanto. Então, na existência de uma obrigação natural, que aí a gente envolve a própria terreno, o ônus real e a eficácia, tá? Essas obrigações, elas não são exigidas entre pessoas, porque elas envolvem a coisa. Então, é um ponto importante da gente lembrar. Então, a gente tem que entender que a gente tem um misto obrigacional aqui, né? A gente tem uma obrigação jurídica e a gente tem uma obrigação moral, que a gente já conversou sobre isso na aula passada, né? Que a gente conversou lá sobre as situações de prescrição, da dívida do jogo. Então, a gente tem que lembrar que nas obrigações naturais, a gente tem esse misto de obrigação jurídica e de obrigação moral. É uma obrigação que juridicamente eu não tenho mais como cobrar, mas moralmente ela ainda existe, né? Então, juridicamente não é exigível, mas com conversa existe aí ainda esse elemento do débito, que é o vínculo. Nas obrigações naturais, a gente tem o exemplo do 814, que são referentes às dívidas de jogo, né? Que você não tem como mover uma ação querendo cobrar um bingo que não te pagou o prêmio, né? Porque dívidas de jogo ou de apostas não obrigam aí o pagamento. Então, o pagamento do prêmio não existe. Ele não pode ser cobrado, tá? Então, o devedor não pode ser compelido a prestar. O pagamento realizado não poderá reivindicar a devolução. Não existe responsabilidade desprovida de ação judicial. Então, se eu vou lá, jogo no bingo, ganho e não me pagam, eu não tenho como mover uma ação, porque não existe ação de dívidas de jogo, tá? Então, isso a gente não vai conseguir vir a fazer, que é uma das características das obrigações naturais. Então, a gente tem a inexigibilidade da prestação e, se for pago,
a irretratabilidade do pagamento. Uma vez pago, está pago. Os efeitos dessas obrigações naturais que a gente já tinha visto. É a plena validade do pagamento efetivado, né? E a impossibilidade de repetição de pagamento. Então, quando esse tipo de dívida ela é paga, não tem a possibilidade de eu querer depois falar de perdas e danos. Não tem, eu tenho que receber apenas aquilo que a pessoa quis me pagar, porque juridicamente eu não consigo mais fazer a dívida. Juridicamente, eu não consigo mais cobrar essa dívida, né? Não tem mais isso, mas moralmente essa dívida ainda existe. Na obrigação propter rei, então, a gente viu lá que nós temos as diferenças entre direitos obrigacionais e direitos reais. Lembrar sempre dessa diferença. Lembrar que ela acompanha a coisa, que ela surge por força de lei, que ela se vincula ao devedor em decorrência da própria coisa, que ela independe da vontade do adquirente, que trata-se de uma obrigação em razão da coisa e que ela não decorre de um contrato. Então, a gente viu aí a situação de quem compra um apartamento e esse apartamento possui uma dívida condominial. Então, é passível aí de uma ação de regresso com relação a isso. A gente viu a situação do ônus real, que limita aí a fruição com relação a este bem, né? Então, quem adquire algo por ônus real, ele pode usar e gozar, mas ele não pode dispor da propriedade. Então, exemplo aí, o usufruto. E a gente viu a eficácia real. Eu vou fixar um pouco mais na eficácia real, porque me mandaram uma mensagem aqui de que não entenderam a eficácia real. Vamos lá, então. Na eficácia real, o que a gente tem que entender? Que a obrigação é transmitida e oponível a terceiro que adquira do direito sobre determinado bem. Então, no exemplo que eu trouxe, é um contrato de locação, tá? Na regra do contrato de locação, na lei do inquilinato, tá? Na lei da locação e no próprio Código Civil. O contrato de locação, ele não possui nenhum tipo de solenidade, tá? No entanto, que a gente pode ter contrato de locação que ele acontece de forma verbal, por exemplo, tá? Não existe uma solenidade, uma obrigação que a legislação nos dá, tá? Mas o 576 fala desse registro desse contrato de locação na matrícula do imóvel, tá? Então, se eu sou locador, temos um locatário, e entre nós existe aí esse contrato de locação, e nós optamos para que isso seja averbado na matrícula do imóvel, tá? Existe uma eficácia real. Se porventura o locador quiser alienar este bem, ele pode, não tem nada que diga que quem é proprietário não pode dispor deste bem. Quem é proprietário tem propriedade plena, então ele pode usar, gozar e dispor. Isso é a propriedade plena, né? Ele pode usar a coisa, ele pode gozar da coisa e ele pode vender a coisa. Então, isso é ter propriedade plena. O locador, quando ele possui essa propriedade plena, ele pode querer vender este bem para alguém, tá? Agora, se este bem possuir essa averbação do contrato de locação, dessa forma, quem adquire esse bem tem de manter essa eficácia real. Não tem como falar, tudo bem, eu adquiro o bem, mas eu não quero o contrato de locação. Não existe essa possibilidade, porque existe a eficácia real. E a eficácia real é uma obrigação que é transmitida e oponível a terceiro, tá? Que adquira o direito sobre determinado bem. Então, a eficácia real, essa obrigação, ela vai para o terceiro que está adquirindo este bem. Então, quem adquire este bem, que possui essa eficácia real desse contrato de locação, vai ter de manter isso
pelo menos até o final do contrato de locação, tá? Ele não vai poder falar, agora eu não quero mais, tira isso daqui, tá? Porque quando você adquiriu, você tinha ciência aí da existência dessa eficácia real. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tudo bem também? Então tá bom. Então vamos voltar aqui para o nosso bom e velho Word. Aqui, pronto. Então não esquecer aí, um exemplo da eficácia real é esse artigo 576. Com isso, a gente fecha as obrigações naturais, tá? Com isso, a gente fecha todas elas. A gente vai começar agora a falar da presença de elementos obrigacionais. Então, vamos colocar aqui. Eu acho que tinha que ter mais cores nesse negócio, mas não tem. Então, vamos colocar. Presença de elementos obrigacionais. Então, presença de elementos obrigacionais. Quando a gente fala de presença de elementos obrigacionais, vamos partir, então, sempre de um conceito com relação a isso, tá? Vamos lá, então. Leva em conta a presença de pessoas e a quantidade de prestações na relação obrigacional. Então, quando a gente fala da presença desses elementos obrigacionais, a gente precisa verificar a presença de pessoas nessa relação obrigacional e a quantidade de prestações que essa relação pode existir. Quando eu falo de quantidade de prestações, eu não estou falando de parcelamento, tá? Não estou falando de um pagamento parcelado. Eu estou falando, assim, de prestações, de obrigações que devem ser cumpridas nessa relação obrigacional. Dentro disso, a primeira que a gente tem, então vamos colocar aqui, número 1 que a gente tem é a simples, tá? Então, número 1 é a simples. Na simples, a gente tem aquela que se apresenta, com somente um sujeito ativo mais um sujeito passivo e uma prestação, tá? Esse tipo de obrigação, ela é uma obrigação com o menor número possível de elementos. Então, a obrigação simples é a menor obrigação que a gente tem. Eu tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito passivo, eu tenho uma prestação, tá? Então, eu tenho que ter o menor número possível de elementos envolvidos nessa prestação. O segundo tipo que a gente vai vir a ter, é a composta.
Aí, quando a gente fala de composta, a gente tem uma pluralidade de objetos ou pluralidade de sujeitos. Eu posso ter uma pluralidade de objetos que envolve essa obrigação, como eu posso ter uma pluralidade de sujeitos. Então, o que a gente precisa entender com relação a isso? Quando eu falo da simples, ela é a mais curtinha que eu tenho, né? Um sujeito ativo, um sujeito passivo e uma prestação. Ponto. Quando eu falo da composta, a gente precisa tomar aí um pouco mais de cuidado com relação a ela, né? Então, quando a gente fala de obrigações que são compostas, a gente precisa enxergar a seguinte situação na composta. Na composta, eu posso vir a ter, vamos por aqui. Então, na composta, eu posso vir a ter objetos, eu posso vir a ter múltiplos posso vir a ter múltiplos objetos com relação a ela, tá? E nessa existência de múltiplos objetos, eu posso vir a criar, posso vir a ter uma obrigação composta que nós chamamos de cumulativa. Eu posso ter uma obrigação composta cumulativa, como eu posso vir a ter uma obrigação composta que nós falamos que ela é alternativa, tá? Então, são os dois tipos que eu posso ter. Tem uma obrigação que ela é composta, então logo ela tem múltiplos objetos. Na existência desses múltiplos objetos, eu posso vir a ter, então, ela ser cumulativa ou ela ser alternativa, tá? Como dentro desses múltiplos, se eu posso ter múltiplos objetos, automaticamente a gente também vai poder falar da existência de múltiplos sujeitos, né? Então, vamos por aqui, ó. Então, com isso, eu vou poder falar da existência de múltiplos sujeitos. Porque se eu posso ter múltiplos objetos, automaticamente eu posso ter múltiplos sujeitos. Quando eu falo da existência de múltiplos sujeitos, eu estou falando de uma obrigação que ela é solidária. De uma obrigação que ela é solidária. Daqui a pouco a gente vai ver aí essas características de solidariedade, tá? Se ela é solidária, dessa forma, ela pode vir a ser das seguintes características. Ela pode vir a ser ativa, pode ter uma solidariedade ativa. A gente pode ter... uma solidariedade a gente pode ter uma solidariedade mista.
como a gente pode ter uma solidariedade passiva. Tá? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho só para a gente ver o gráfico inteirinho, tá? Então, a gente pode ter na obrigação composta múltiplos objetos. Então, ela pode ser cumulativa ou alternativa, tá? Como eu posso vir a ter múltiplos sujeitos, tá? E nesses múltiplos sujeitos, ela pode ser solidária. E aí, essa solidariedade pode ser ativa, ela pode ser mista, como ela pode ser passiva. Então, a gente vai verificar aí as características que a gente vai ter de cada uma. Dentro de solidariedade, eu já queria deixar aqui para vocês uma coisa que eu quero que vocês já entendam desde este segundo, tá? Mas depois a gente vai conversar sobre solidariedade de uma forma mais aprofundada. Mas uma coisa que eu já queria que vocês entendessem a título de solidariedade, ele não fica reto, assim, né? Uma coisa que eu já queria que vocês entendessem, vou pôr aqui embaixo, que eu já queria que vocês entendessem a título de solidariedade, eu vou pôr aqui uma observação a título dela ser solidária, tá? Uma coisa que eu já quero que vocês entendam desde já. Quando eu falo dessa existência da solidariedade, quando eu falo da solidária, a gente precisa lembrar de solidariedade. E quando eu lembro de solidariedade, a gente precisa ter a seguinte situação em mente. Solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. Então, você não vai presumir a existência de uma solidariedade. Você tem duas opções. Ou a solidariedade existe porque a lei exige que ela exista, tá? Ou essa solidariedade existe porque as partes querem que a coisa seja solidária. As partes querem que essa obrigação seja solidária, tá? Então, a gente não vai presumir, eu acho que é solidário. Não existe isso. Você não acha nada, tá? Ou a solidariedade, ela vai vir por força de lei, tá? Ou essa solidariedade, ela vai vir porque a legislação exigiu essa solidariedade, tá? Então, é isso que é importante aí a gente lembrar. Agora, a gente vai ver as características de cada uma, tá? Então, vamos começar a trabalhar aí dentro dessa... Porque a simples não tem o que dizer, né? A simples é um sujeito ativo, um sujeito passivo e uma prestação. Na composta... Professora, consegue me ouvir? Consigo. Quem está falando? É o Francisco. Oi, Francisco. Então, a senhora está falando aí de solidariedades. Por exemplo, na gestão de negócio, aqui, né? Pode ocorrer a solidariedade, né? Então, pode ocorrer a solidariedade se a legislação exigir que na gestão de negócios tenha-se a solidariedade, tá? Ou se for da vontade das partes a solidariedade. Agora, na gestão de negócios, eu não enxergaria tanto essa característica da solidariedade, porque não parte da vontade das partes, parte da vontade das partes assim, né? Eu deixo você responsável por aquilo, por ver, né? Por vigiar. Mas se você ultrapassar essa característica da vigia, automaticamente você é responsável por isso. Sim.
Então, não existe uma solidariedade entre eu e você. Existe uma responsabilidade sua de ter ultrapassado. Tá bom? Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos começar Vamos começar aqui, então, pelas obrigações compostas objetivas. Obrigações compostas objetivas. Quando eu falo de obrigações compostas objetivas, são aquelas que apresentam, duas ou mais prestações. Duas ou mais prestações, ou seja, um elemento objetivo. Então, quando ela é composta, tá? Nas características objetivas, são aquelas que apresentam duas ou mais prestações, ou seja, dois ou mais elementos objetivos. Nesse sentido, ela pode ser cumulativa ou alternativa, né? Que foi aquilo que a gente já viu. Então, a gente vai começar aqui falando da objetiva, cumulativa ou conjuntiva. Você pode achar dessas duas formas na doutrina, tá? Ela é uma objetiva cumulativa ou conjuntiva, que a gente fala. Você vai encontrar ela aí das duas maneiras. Nesse sentido, então, o que... Opa! Nesse sentido, o que a gente tem? Não adiantou de nada. O sujeito passivo deve cumprir todas as prestações, previstas sob pena de inadimplemento total ou parcial. Sob pena de inadimplemento total ou parcial. Vamos colocar aqui alguns pontos com relação a isso. A inexecução de somente uma das prestações, já caracteriza o descumprimento. Já descaracteriza o descumprimento. Pois muito bem, vamos trabalhar com um exemplo para ficar mais fácil da gente entender como isso vai funcionar, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem que entender que ela é composta. Por que ela é composta? Porque apresentam duas ou mais prestações, tá? Ela é cumulativa, porque o sujeito passivo deve cumprir todas as prestações previstas sob pena de eventual inadimplemento. Para trabalhar
com um exemplo referente a isso. Então, a título de exemplo, eu vou trabalhar com a lei de locação, que é a lei 8245 de 91. E a gente vai observar nessa legislação 2 artigos, artigos 22 e 23, que traz as obrigações do locador e as obrigações do locatário, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Com relação a esse exemplo, tá? A gente vai trabalhar com a Lei 8245 de 91. Opa! 8245 de 91, que é a Lei da Locação, tá bom? No artigo 22, ela traz para mim a obrigação do locador. Vamos pegar aqui o texto de lei com relação a isso, tá? Então, vamos pegar aqui o artigo de lei mesmo da lei do inquilinato. Ou lei de locação, você pode achar ela dessas duas formas, tá? Então, o artigo 22, ele traz lá a obrigação do locador. Então, tá aqui, ó. Tudo aquilo que pode ser obrigação do locador. Então, quando você é locador de alguma coisa, você tem todas essas obrigações a cumprir. Então, entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir de uso a que se destina, garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado, manter durante a locação a forma e o destino do imóvel, responder pelos vícios. Então, você tem várias aqui obrigações que precisam ser cumpridas uma vez que você é locador de um imóvel, tudo bem? Então, nessa situação, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Nessas obrigações aí que você precisa cumprir, você precisa observar a forma e o destino com relação a esse bem, né? Então, a legislação fala a entrega, a garantia, manter a locação, responder pelos vícios, fornecer, caso seja solicitado, a minucioso estado do imóvel, fornecer recibo, pagar as taxas da imobiliária, pagar os impostos e taxas, exibir ao locatário, quando solicitados, comprovantes relativos às parcelas que estão sendo exigidas, pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Então, quando você é locador, você tem todas essas responsabilidades. E aí a gente fala que é a forma e o destino com relação a isso. Quando você é locatário, a gente trabalha com o artigo 23. E aí o artigo 23 traz a obrigação do locatário. Então, vamos lá no artigo 23 para a gente pegar as obrigações do locatário, né? Então, o locatário, ele tem lá também as suas obrigações. Então, tem que pagar pontualmente o aluguel, que eu acho que é a principal obrigação aí, né, do contrato de locação. Pagar pontualmente o aluguel, tem que servir o imóvel para aquele uso que foi convencionado. Então, se você alugou uma casa, você não pode transformar aquilo, por exemplo, num bar. Tem que restituir o imóvel quando termina a locação. Tem que levar ao conhecimento do locador se surgiu algum tipo de dano. Realizar reparações. Não modificar a forma interna sem o consentimento do locador. Entregar documentos que sejam necessários, pagar as despesas de água, luz, telefone, permitir a vistoria do imóvel, cumprir integralmente com a convenção de condomínio, se existir,
pagar o prêmio do seguro-fiança e pagar as despesas ordinárias de condomínio. Então, dessa forma, a gente tem aqui um acúmulo de obrigações, tá? E esse acúmulo de obrigações deve ser cumpridas tanto de um lado como deve ser cumpridas do outro lado, sobre pena de inadimplemento parcial ou sobre pena de inadimplemento total. Se porventura encerra-se o meu contrato de locação e eu não entrego o imóvel, dessa forma a gente vai estar falando aí de uma possível reintegração de posse, né? Se aquele que é locador não garantir o tempo da locação, né, dentro do contrato que foi estipulado, dessa forma ele vai ter que arcar aí com multas contratuais. Então é um acúmulo de obrigação. E se essas obrigações não forem cumpridas, elas vão gerar penalidades. E aí elas podem gerar penalidades para aquele que não cumpriu com relação a essa obrigação. Então, para ficar aqui de uma forma mais resumida, com base nesse quadro que eu coloquei, o artigo 22, ele fala, então, da obrigação locador. E dentro de obrigação de locador, a gente tem a forma e o destino, né? Dentro dessas obrigações. E no artigo 23, que é a obrigação do locatário, ou na obrigação do locatário, a gente tem lá o cumprimento da convenção e regulamentos internos. Então, exemplos aí de obrigações que precisam serem cumpridas, tá? Tudo bem com relação a isso? Tô quase falando para vocês irem tomar um café, porque vocês não falam comigo, eu tô achando que vocês estão dormindo. Não, eu tô acordada aqui. Pro. Oi. Oi, desculpa te incomodar. É que a Dora está perguntando se você tá vendo ela aí para deixar entrar. Tô vendo, não. Não tá vendo? Tá bom, não. vou avisar ela. Eu Obrigada. vi o Anderson. O Anderson eu vi, mas a Doris não, tá? Tudo bem com relação a isso? Tranquilo até aqui? Sim. Então, tá bom. Então, a gente falou de obrigação cumulativa, né? E aí, agora, nós vamos falar de obrigação alternativa. E essa obrigação alternativa, artigos 252 a 256 do Código Civil. Vamos lá. Paulo, tá tudo bem aí? Acho que tá. Então, vamos lá. Obrigação alternativa, que está no 252 a 256, né? A obrigação composta, a obrigação composta objetiva, tendo mais de um conteúdo ou prestação. Tendo mais de um conteúdo ou prestação. É identificada pela conjunção ou. Então, é ou isso ou aquilo. Por isso a gente fala que ela é identificada pela conjunção
ou. Então, um exemplo com relação a isso. Vendo a casa ou troco por um terreno. Já devem ter visto anúncios assim, né? Vende-se a casa ou troco por alguma coisa, né? Vendo o carro ou troco por outro, né? Então, vocês já devem ter visto exemplos nesse sentido, né? De faz uma coisa ou faz outra. Então, vocês já devem ter visto situações como essa. Outro exemplo que a gente tem é o artigo 534 do Código Civil, que fala do contrato estimatório. E esse contrato estimatório é o que fala da venda em consignação. Então, quando você consigna alguma coisa para você poder fazer essa venda. Então, você também tem aí essa característica do ou, né? Ou isso ou aquilo. Então, você também tem aí essa característica do ou. Outra observação aqui com relação a isso é, havendo duas prestações, o devedor se desonera totalmente, satisfazendo apenas uma delas. Então, ou eu vendo a casa para você, ou ou eu te entrego a casa ou o terreno. Ou você me entrega o dinheiro, ou você me entrega o terreno, tá? Então, quando a gente fala desse ou, a gente precisa prestar muita atenção com relação a isso, né? O que é esse ou? É uma coisa ou outra, tá? Então, é importante que a gente observe que na alternativa, o que muito importa para nós é esse ou, né? Ou isso ou aquilo. Isso é de suma importância e é o que diferencia essa obrigação alternativa, né? Ou isso ou aquilo. É uma coisa que nos importa bastante. Como vocês estão muito quietos, estou achando vocês num silêncio assim Não meio que popular. Oi, não Francisco. Não tem a ver com a dação Dação em pagamento? Não. Eu te dou a opção, ou isso ou aquilo. Dação em pagamento é uma outra coisa que a gente vai ver depois. Francisco, fala comigo. Tá bom então, professora. É outra observação. Como eu tô achando que vocês estão muito quietos, eu tô na dúvida se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tá aqui, ó. Eu vou dar 2 minutos para vocês lerem essa pergunta e pensarem numa resposta para ela.
comprou. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A meu ver, é AD. A seu ver? É a situação dele. Vai ter que arcar, já que ele não acha o antigo proprietário. É a D, porque ele não acha o antigo proprietário. Quem mais? Quero Também mais acho que é a D. sugestões. Quem é que acha que é a D? Eu, a Kátia. A Kátia eu identifiquei. O outro... Eu, a Gabriela também, professor. A Gabi. O Francisco. O Francisco. Gabi e Francisco, por que que é? Porque ela já comprou um imóvel com a dívida. O imóvel já está... Se encaixa naquela obrigação própria REN, né? Que é acompanha a coisa, Obrigação acompanha próprio o... terreno. Isso, ela tem que pagar e depois ela vai reaver isso. Aí, então, mas o reaver é o quê? Reaver, tecnicamente, não é isso. Vem, professora. A folha de caderno rolando. Reaver, acho que é a ação de regresso, né? Aê, Francisco! É isso aí. Bem lembrado. É isso, é bem lembrado, Francisco, né? Era isso que eu é tava ação procurando. de regresso. É isso mesmo. Estão me colocando aqui no WhatsApp, que também seria a letra D. Vocês estão certos, tá? A alternativa correta realmente É a D. Opa. É a alternativa D de dado. Vamos colocar aqui. Até que eu achei que vocês estavam dormindo. Vocês não estão dormindo, não? Não, estamos bem acordadinha aqui. Acordar. A alternativa correta é a alternativa D, tá?
E ela é justamente porque trata-se de uma obrigação propter rem, tá? Então, por esse motivo, a gente fala da alternativa, a gente é a alternativa D. Porque quando ele celebrou o contrato de compra e venda do imóvel, e mesmo sem as devidas declarações negativas, o que hoje em dia é muito difícil, tá? Deixa eu ver, eu te identificar de quando que é essa pergunta. A gente não consegue, quando vai fazer, de 2014, quando a gente vai fazer uma compra hoje em dia, 2014 também, a gente sempre pede as declarações, né, de condomínio para verificar a existência de possível débitos condominiais, né? Ocorre que no mês seguinte ele foi surpreendido com a cobrança de 3 meses das cotas condominiais em atraso. Inconformado com isso, ele tentou sem sucesso entrar em contato com o vendedor para que este arcasse. Então, dessa forma, com base no direito obrigacional, o que fazer? O que a gente precisa aqui? Quais são as dicas que o enunciado te dá? É a celebração do contrato de compra e venda, é uma das dicas. Então, fala que você comprou, você adquiriu este imóvel, né? Outra dica que ele te dá, que mesmo sem essa declaração, ele conseguiu registrar. Então, se ele conseguiu registrar, ele é proprietário do bem, tá? Aí ele foi surpreendido com a cobrança das cotas condominiais. Cotas condominiais é aquilo que acompanha o bem. Então, não é uma coisa que vem da pessoa e ela vem do bem, né? Ele tentou, então, que a parte contrária pagasse, mas isso não tinha como. E aí, dentro do direito obrigacional, o que a gente podia fazer? Então, dentro do direito obrigacional, o que a gente pode fazer é trabalhar aí com a obrigação propter rem e aí uma possível, depois, ação de regresso, tá? Então, essa que é aí, por este motivo, que a alternativa certa é a D. Professora. Oi? É o seguinte, para você registrar o imóvel, você não precisa de todas as declarações? Precisa, por isso mesmo precisa. Que o problema fala que mesmo sem a devida... Oi? Perdão, continua. Por isso que o problema fala que mesmo sem a devida declaração de débitos condominiais. Na vida prática, para você poder, na vida real, para você poder fazer esse registro, você precisa de todas as declarações. Você precisa, então, das declarações negativas de débitos condominiais, você precisa das declarações do próprio imóvel, de quem está vendendo, né? Então, a gente precisa puxar lá todas essas certidões. O cartório só registra com todas essas certidões. Se mesmo na certidão... o cartório só registra isso. Por isso que o problema fala que, mesmo sem a devida declaração, ele conseguiu registrar. E como que ele conseguiu registrar? Aqui é só uma suposição, Paulo, porque na vida você consegue registrar só se você fizer um termo de ciência. Estou ciente da existência dos débitos condominiais e, mesmo assim, vou assumir a bucha. Essa era a minha dúvida. E a segunda... Você pode declarar que você tem ciência da dívida. E a segunda, agradeço. E a segunda essa ação de regresso, ela é feita dentro dentro de qual instância? Dentro da primeira instância, vara civil. Da vara civil. Da vara civil. Não vara comercial. Não, porque não existe, né? O que a gente tem a título de competência processual, quando se envolve as características de matéria, o que nós temos é vara civil, vara da família e vara da fazenda. Então, né, esse tipo de situação ela vai para vara civil. Vara civil, tá ok. Vara civil, tá bom? Agradeço, obrigado. Nada. Bem, então vamos voltar aqui para mim. Só queria testar se vocês estavam acordados. Testei.
Vamos voltar aqui, então, para a minha obrigação alternativa do 252 e o 256, tá? Vamos voltar para ela aqui. Então, o que a gente viu? Que é identificada pela conjunção ou, então, ou uma coisa ou outra. O exemplo que a gente tem é a venda da casa ou troco por um terreno, tá? A gente também pode ter o contrato estimatório, que é uma venda em consignação. Como que funciona esse contrato estimatório, né? Eu deixo o bem lá para você vender, e aí você tem uma loja e eu deixo um artesanato meu lá para você vender, por exemplo, tá? E aí a gente estipula que ou você vende e me entrega lá o que compete, a parte que compete a mim, ou depois de um tempo você compra aquilo e faz parte do acervo da sua loja, tá? Havendo duas prestações, o devedor se desonera totalmente, satisfazendo apenas uma delas. Então, ou eu te entrego a casa, então vendo a casa ou o terreno. Então, ou você me entrega o dinheiro e eu te entrego a casa, ou você me entrega um terreno e eu te entrego a casa, tá? Então, por isso que as alternativas, a gente trabalha aí muito com essa conjunção ou, né? Ou uma coisa ou outra coisa. Então, com isso, vamos dar uma olhadinha no artigo 252 do Código Civil, no seu parágrafo 1º. O 252 do Código Civil, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, cadê? Artigo 252, então, parágrafo 1º. Vou colocar isso aqui mais para cá. Pronto. Nas obrigações alternativas, então pode seguir. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, tá? Se outra coisa não se estipulou. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte de uma prestação ou parte de outra. Então, vamos lá. No exemplo que eu dei da casa ou do terreno, tudo bem? Nessa situação, quem é que vai escolher se vai vender, se vai dar o dinheiro ou se vai dar o terreno? Então, nas obrigações alternativas, quem cabe é ao devedor, se outra coisa não estipulou. Então, eu estou negociando com você, eu sou devedor. Eu vou decidir se eu vou te dar o dinheiro da casa ou se eu vou dar o terreno. Eu vou te fazer essa proposta. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte de uma prestação e parte de outra. Então, eu não posso falar para você assim, vamos combinar o seguinte, você está pedindo 500 mil reais na casa. Eu te dou 250 em dinheiro, tá? E te dou uma parte do terreno. Não, é ou os 500 mil da casa ou o terreno, tá? A gente não pode querer juntar as duas coisas. Então, vamos colocar aqui, ó, uma observação nesse sentido. O devedor, cabendo-lhe a escolha, vírgula, não poderá obrigar o credor, a receber parte de uma prestação e parte de outra prestação, tá? Eu não posso ficar, eu te dou metade de uma coisa, ou eu te dou metade de outra. No entanto, que o 252, no parágrafo 3º, ele traz a seguinte decisão, ó. Então, 252, artigo 252, parágrafo 3º do Código Civil.
Ele fala assim, ó. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo entre eles, decidirá o juiz fim do prazo por este assinado para deliberação. Então, se não se chegar num consenso, né? Vamos supor que a gente fez um contrato, nesse contrato ficou estipulado que você ia me dar os R$500.000 e não o terreno. Aí chega o momento do cumprimento desse contrato, aí você fala assim, não, eu vou te entregar 250 e o terreno, e metade do terreno. Então, ou seja, a gente tem uma discussão contratual nessa situação. Nessa discussão contratual, cabe ao juiz dizer o que vai ser feito, né? Cabe ao juiz dizer se vai rescindir o contrato, se vai entregar o dinheiro no lugar do terreno, se vai entregar o terreno. Cabe ao juiz essa decisão, né? Do que vai ser feito. Então, vamos colocar aqui, ó, observação com relação a isso. Se uma das obrigações não puder ser cumprida, se concentra no restante dessa obrigação. Então, se eu falei para você assim, olha, vamos fazer a troca, você me dá a casa e eu te dou o terreno. Se acontece alguma coisa e esse terreno não pode ser entregue, automaticamente a gente deixa de falar do terreno e passa a falar do dinheiro, tá? Então, se uma das obrigações não puder ser cumprida, a gente vai aí se concentrar na outra obrigação. As obrigações, então, alternativas, elas possuem algumas características, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Características. Então, dentro dessas características, número 1. O que a gente tem aqui de primeira característica nesse sentido? Nasce com o objeto composto, ou seja, duas ou mais possibilidades de prestação. Então, não se esqueçam aqui. Não se esqueça aqui da conjunção ou, que é o que faz aí toda a diferença para nós, tá? Característica número 2, nesse sentido. Então, número 1, número 2. O adimplemento de qualquer prestação, resulta no cumprimento da obrigação. Então, se eu te entreguei o dinheiro ou se eu te entreguei a casa, tá? Automaticamente a gente vai estar falando, então, de que eu cumpri com a obrigação, tá bom? Número 3. Dentro da número 2, deixa eu deixar aqui duas observações, tá? O aumento de satisfação do credor. Então, às vezes, o credor dá preferência pelo dinheiro ou pelo terreno, tá? E a exoneração ocorre com a realização de apenas uma das
obrigações. Então, se você cumpriu com uma das obrigações, automaticamente você já está exonerado da obrigação, tá? Número 3. Vamos lá. Número 3. Na obrigação alternativa, há pelo menos 2 objetos. Porque se não existir 2 objetos e não existir a característica do ou, automaticamente ela não é alternativa, tá? E isso, vamos deixar aqui, ó, que é importante a gente diferenciar essa situação, é diferente de coisa incerta, tá? Porque nós temos um objeto único. Lembra da coisa incerta, né? Aquela coisa que ela é futura, aquela coisa, quando a gente fala de coisa incerta, a gente tem gênero e quantidade, mas a gente ainda não tem as características de qualidade. Não é isso aqui, tá? A coisa ela não é incerta. A gente sabe o que é a coisa, é a casa ou o terreno. A gente já sabe quais são os 2 objetos, tá? É mais uma situação de escolha entre as partes de qual dos objetos vai ser escolhido, tá? Se o devedor... Alguém quer falar comigo? Eu ia falar que eu confundi exatamente com a dação, porque a dação é você dar um objeto, você deve um objeto, você dá outro no lugar se a pessoa aceitar, né? Então, Francisco, mas aí é que, na verdade, eu não estou conseguindo entender o seu raciocínio, porque existe uma ação que chama dação em pagamento. Sim. Mas não seja o pagamento, seja um objeto, outro objeto. Não, é que o nome da ação é dação em pagamento. Aí é uma ação. Sim, está aqui no artigo 356, né? 356 do Código Civil, que ele fala assim, ó: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Tá, então vamos lá, ó. 356. Da ação em pagamento. O credor pode conceder em receber prestação diversa da que lhe é devida. A prestação diversa da que lhe é devida é assim. Vamos pensar que você me vendeu um carro, tá? E eu fiquei de pagar para você te dar o dinheiro do carro. Tudo bem? Só que eu não tenho mais o dinheiro do carro. Então, no lugar de te dar o dinheiro, eu vou te entregar outro carro. Então, a gente está trabalhando na da ação. Por que é o da ação? Você consente, você concorda que em vez de eu te dar o dinheiro, eu te entregue outro carro. Diferente da alternativa. Na alternativa, nós já estamos falando que é o terreno ou a casa. Você já explicou, só confundi isso. Mas clareou agora? Sim. Deu? Sim. Tá bom. Então, vamos voltar aqui, ó. Se o devedor, ignorando que a obrigação era alternativa, fizer o pagamento, pode repeti-lo
para exercer a opção. Pode repeti-lo. Para exercer a opção. Nós chamamos isso de retratação, concentração. Retratação, concentração. Então, ele ignora que se trata de uma obrigação alternativa, tá? Ele ignora que era ou a casa ou o terreno e faz uma outra situação que não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo combinado, tá? Então, se isso vier a acontecer, ele pode ser obrigado a repetir aí a obrigação existente. E, por último, nesse sentido, a gente tem o seguinte. Nas obrigações periódicas, admite-se o ius variandi. Ou seja, vírgula, pode-se mudar a opção, a cada período. Quem determina isso é o artigo 252, parágrafo 2º do Código Civil. Que a gente até colocou aqui, né? O 252. Ah, só colocou. Não colocou aqui. Vamos colocar aqui, ó. 252. Parágrafo 2º. Vamos lá. Artigo 2. Parágrafo 2º do Código Civil. Quando a obrigação for prestação periódicas, a faculdade de opção pode ser exercida em cada período, tá? Então, vamos pensar assim. A gente tem uma prestação periódica, então ela é cumprida de tempos em tempos, essa obrigação, tá? A obrigação criada entre nós é assim, uma vez por mês, você precisa me entregar uma linha que eu comprei de você de tratamento para cabelo. Então, uma vez por mês, você faz essa entrega para mim. Então, logo é uma prestação periódica. Nesse contrato que a gente estipulou entre nós, você pode me entregar shampoo ou você pode me entregar condicionador. Então, quando a prestação for periódica, a faculdade de opção pode ser exercida em cada período. Então, eu posso falar para você o seguinte, olha, esse mês eu quero shampoo. Aí, no mês que vem, eu posso falar para você, olha, esse mês eu quero condicionador. Porque é uma prestação periódica, ela é alternativa porque ela envolve 2 objetos, tá? E ela é exercida a cada período. Então, mensalmente, a gente trabalha aí com a entrega desse produto, tá? Normalmente, isso acontece dentro aí de mercados, de perfumaria, por exemplo, né? Então, já fica condicionado que todo mês o fornecedor do produto X vai mandar uma quantidade. Mas quem vai adquirir essa quantidade pode dizer, olha, esse mês você vai me mandar shampoo de cheiro de morango, porque acabou. Mas no próximo mês você me manda o de cheiro de abacaxi, porque o de morango eu ainda vou ter, tá? Então, a gente tem aí que essas prestações que são periódicas, elas podem ser mudadas conforme elas forem sendo cumpridas. Tudo bem até aqui? Professora. Oi? No artigo 5º, é artigo 25, parágrafo 2º ou artigo 252, parágrafo 2º? Peraí, que eu posso ter digitado errado. É 252, falha nossa. Tá.
252, tá bom? Tudo bem até aqui? É. Nada. Alguma dúvida? Nenhuma. Professor, as dúvidas só vêm nas provas. Eu não sei o que acontece. Por que elas só vêm nas provas? Elas tinham que surgir agora. Porque nós estamos habituados. Não posso falar nada. Falando por mim, eu não estou habituado com esse volume de informação. Ah, mas é igual o volume de informação da sala de aula, que lá eu vou desenhando na lousa, é que vocês não percebem. Eu acho que a visualização fixa. Ou a leitura, sei lá. Vocês não percebem, mas o acúmulo, a quantidade de matéria é a mesma. É que lá, como eu vou desenhando várias vezes na lousa, apaga a lousa, vocês não percebem isso. Mas acho que o diferencial é a interação entre os alunos também. Ah, sim, aí vocês batem um papo. Eu acho que é essencial, porque no café você está sempre comentando, ao lado você está sempre relativizando Concordo com o Paulo. Isso eu também acho. Eu acho que é muito mais fácil. Eu também concordo com vocês. Por isso que eu sempre achei EAD um negócio de maluco e extremamente difícil. Eu acho que o EAD... eu também não gosto assim. Eu acho que o EAD em si, ele é mais uma... precisa-se de uma maturidade, na verdade. Acho que é isso, né? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Deixa eu só colocar aqui o conceito da facultativa. Ixi, tem alguém falando que eu não estou entendendo nada. Foi eu, falei que vou discordar aí do Paulo quanto ao EAD. Tá. A gente já discute isso. Deixa eu só colocar aqui com relação à facultativa, só para a gente já deixar pronto. O objetivo... Não, objetivo nada. O objeto da prestação é único. Então, enquanto na alternativa a gente pode escolher, aqui ele é único, tá? Mas confere ao devedor o direito excepcional de substituí-lo por outro. Então, aí a gente já deixa o conceito da facultativa, tá? Bom, vocês disseram que vocês não têm dúvida, tá tudo sob controle, tá tudo tranquilo. Eu desejo para vocês... Oi, Carol. Essa facultativa é de qual artigo? O exemplo dela está no 1234, mas é onde eu vou começar na próxima sexta. Tá, obrigada. Tá bom? Já que vocês falaram que não tem dúvida, que tá tudo sob controle, todo mundo feliz e contente. Beijos para vocês. Bom almoço de domingo a todos. Professora, bom descanso e fiquem em casa. Oi, Francisco. Me permita fazer uma pergunta. A sua matéria, aproveitando, a Carol tinha perguntado ontem para o professor, é que a sua matéria é HMP, né? A chamada